Eu já fui procurado algumas vezes por pessoas que tinham deixado de pagar algumas parcelas por qualquer problema da vida em relação ao financiamento de um imóvel e estavam muito preocupadas com a falta desses pagamentos, porque elas tinham a consciência de que não fazendo o pagamento poderiam vir a perder esse imóvel. Mas algumas outras também que se enquadravam nessa mesma situação aparentemente não tinham essa preocupação, achavam que mesmo que deixassem de pagar, isso não poderia trazer um problema muito grande para a vida delas, já que elas não poderiam perder o imóvel, porque esse imóvel seria o único que elas tinham e seria também o único que elas poderiam morar. Sem ele não teriam outro local. E aí, inclusive, citava algum trecho de lei ou então algum suposto direito previsto na Constituição Federal. Mas será que qual desses dois pensamentos é o correto? Será que você tem que se preocupar ou não precisa se importar com as dívidas do financiamento do seu imóvel? Bem, primeiro ponto que a gente tem que ver aqui é o que é o bem de família. É esse imóvel que a pessoa usa com destinação residencial e é utilizado ali por ela, pela família dela, para ela morar. Então esse é o bem de família, não importa o valor dele, apesar de que algumas decisões judiciais já permitiram a penhora de imóveis de valores elevados para pagamento de dívida, mas a lei não faz essa ressalva de qual seria o limite máximo em valor desse bem, desde que seja um único imóvel com essa destinação residencial e que a pessoa esteja utilizando daquele bem, ela tem o direito dessa proteção. E essa proteção, ela protege o imóvel de praticamente todas as dívidas que existam. Ele não pode ser penhorado por dezenas e dezenas de dívidas que possam haver. Mas algumas delas, e a própria lei do bem de família trouxe que esse imóvel pode ser penhorado. A primeira delas aqui que eu quero dar um exemplo são as taxas de condomínio. Se você compra uma casa ou um apartamento e deixa de pagar as taxas de condomínio, a depender do montante que isso chegar, o seu imóvel pode ser levado a leilão para fazer o pagamento dessa dívida, mesmo que você não tenha outro local para morar. A mesma coisa acontece com o IPTU. Se você deixar de pagar o IPTU, o ITU ou outros impostos que porventura existam sobre o próprio imóvel, você pode perdê-lo para o pagamento dessa dívida. E a terceira exceção que eu quero trazer nesse vídeo de hoje não é a única, né? Não são essas as únicas 3 exceções, mas são essas aqui uma das principais, é do financiamento para aquisição ou construção do imóvel. Se você obtém um financiamento, seja com banco, seja com uma construtora, ou se você fez um contrato de compromisso de compra e venda com um particular, com uma pessoa física, e se você deixar de pagar essas parcelas que foram combinadas, esses pagamentos ficaram inadimplidos, você pode perder esse único imóvel para o pagamento da dívida. Embora a proteção do bem de família abranja a quase totalidade das dívidas, existem essas exceções que eu citei aqui como exemplo e essa principal aqui, que é do próprio financiamento utilizado para a aquisição daquele bem ou então para a sua construção. Nesse caso, não adianta alegar que o bem é o seu único, que você não tem para onde ir ou que você não pode pagar, enfim. Você tem que fazer o pagamento dessas parcelas, pode estar havendo alguma irregularidade em relação ao seu contrato. O processo de leilão pode também existir alguma irregularidade, mas isso é tema para outros vídeos, como eu já tratei aqui. Mas o principal que você deve saber é que alegar que o bem é bem de família em relação à dívida do financiamento, da construção ou da aquisição daquele próprio bem, não vai te ser útil. Esse é o vídeo de hoje e até mais.